Olha, ontem o vereador Isaac usou a tribuna da Câmara de Vereadores para fazer uma grave denúncia. Vereador Isaac, bom dia. Bom dia, Narciso. Satisfação tê-lo aqui, vereador. Que denúncia é essa que o senhor fez ontem? Relata pra gente, detalha o que é que o senhor encontrou de supostas irregularidades em uma licitação da Prefeitura de Aracaju. Olha, bom dia, e também bom dia aos seus ouvintes e a todos que acompanham o Jornal da Fã. Vejam, exatamente, nós fizemos ontem na tribuna da Câmara a denúncia do indício de superfaturamento e de irregularidade na licitação de 26 mil notebooks que fora feito pela Secretaria de Educação do município de Aracaju. A nossa denúncia se fundou em dois aspectos. Primeiro, a diferença substancial da primeira proposta em relação à segunda. A primeira proposta, que seria, em tese, a vencedora, que seria da empresa Multilaser, de 89 milhões, foi preterida sobre três aspectos, sobre eles terem apontado 3 itens que, segundo eles, não estavam de acordo com o edital, e foi dado a vitória à empresa Multinox, Brasinox, no valor de 89 milhões, que dá uma diferença de 53 milhões 810 mil reais. E nós fomos, então, investigar o que de fato aconteceu. E os 3 pontos levantados pela comissão foi que a empresa Multilaser, ela não havia apresentado um notebook que tivesse 2.0 de megapixels. Segundo, que a memória RAM era abaixo do que eles estavam requerendo, estava sendo colocado no edital, e que a durabilidade da bateria e a sua segurança não tinha certificado. Aí é que está o grande imbróglio, a grande discussão, é que a Multilaser apresentou recurso demonstrando que nas 3 situações já havia havido a evolução do aparelho, tanto na questão do megapix, e a comissão reconheceu que, de fato, a câmera do notebook tinha mais de 2.0 megapixels, portanto, cumpria o que dizia o edital, mas que a documentação que foi apresentada, eles tinham dúvidas sobre essa certificação. Então, a comissão se apegou a essa questão da certificação. E, no caso também da memória, foram no mesmo diapasão, dizendo, olha, de fato, vocês apresentaram aqui as normas técnicas que dão as condições ideais, mas também o certificado a gente não vai considerar. E o último foi a questão da portaria 170 do órgão que certifica os equipamentos. Agora me falha a memória agora, aquele órgão federal que certifica os equipamentos. Esse órgão da portaria 170 também, a Multilaser apresentou esse certificado desse órgão federal que credenciava também a essa bateria a ter a segurança de não ter combustão e ter também a durabilidade. O mesmo argumento, e a empresa Multinox, que tinha apresentado 89 milhões para a compra desses 26 mil notebooks, foi desclassificada e foi dada a vitória à Brasinox. Além disso, há a questão da compra das plataformas. Há 2 plataformas que foram compradas, ou seja, são configurações para o uso desses aparelhos, que é a Bluetooth e a Inici, sendo que essa Inici, essa plataforma já custou aos cofres públicos 2 milhões de reais, havendo apenas 2 usuários. E diz o edital que a cada usuário seria aplicado o valor de R$160. Então, à época que foram emitidas essas 4 notas
fiscais que, somando, dão 2 milhões, apenas dois usuários haviam acessado a plataforma em si. E, portanto, nos pareceu escandaloso esse fato. Nós apresentamos toda a documentação lá na Câmara e aí nós vamos agora tomar as medidas que julgamos ser necessárias para poder aprofundar as investigações. E se não houver nenhum tipo de dolo nem mácula, a licitação permanecerá com seu valor, com a sua decisão. Todavia, não acho que é para termos tranquilidade e ficarmos silentes, ficarmos em berço esplêndido, após nós vermos uma licitação com uma diferença de 53 milhões e quase 54 milhões a mais de uma empresa para outra. Vereador, procede a informação de que hoje você vai protocolar pedido de CPI? Hoje eu vou protocolar o pedido de CPI lá na Câmara de Vereadores e vou entrar com 2 representações, uma no Ministério Público e outra no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para que possamos também colocar outras instituições para voltar os olhos para esse processo licitatório que tem nos chamado muita atenção e que nós temos dificuldade de ter acesso às informações. Nós temos que ter uma fonte interna que nos ajudou a compreender todas essas minúcias dessa licitação. Vereador Isaac, nós estamos pela linha telefônica também com o secretário Ricardo Abreu. Secretário, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna. Um prazer e uma alegria sempre estar aqui com você, dialogando com a sua qualificada audiência e trazendo as informações para o povo aracajuano, para o povo sergipano, sobre a educação do nosso município, Narciso. Eu estou à disposição. Nós que agradecemos, secretário. Como é que você, enquanto gestor da pasta, responde a estas denúncias feitas pelo vereador Isaac? Narciso, nós estamos muito tranquilos no âmbito da Prefeitura Municipal de Aracaju e da Secretaria Municipal da Educação, porque esse processo, coincidentemente, foi alvo de uma ação cautelar junto ao Tribunal de Contas, por meio da empresa que foi desclassificada. O Tribunal de Contas de Sergipe, junto com o Ministério Público de Contas de Sergipe, se debruçou sobre a nossa licitação por 2 meses, fez uma auditoria na nossa licitação e fez uma auditoria de natureza técnica, do ponto de vista dos aparelhos que estavam sendo colocados no certame, na licitação, e também fez uma auditoria do ponto de vista da legalidade dos procedimentos da licitação. Então, o Tribunal de Contas, o Pleno do Tribunal de Contas, depois de produzir um relatório de mais de 3.500 laudas, foi unânime em declarar a inexistência de qualquer indício de irregularidade na licitação. E por isso, nós continuamos com a licitação, por isso, nós estamos hoje entregando 26 mil notebooks às crianças de Aracaju, que estão fazendo parte da maior revolução de inclusão digital da nossa capital. Em relação às plataformas que são alegadas pelo vereador, nós temos a dizer o seguinte: são 2 plataformas. Uma plataforma chamada Blue Edu. Essa plataforma, Narciso, ela é utilizada para fazer a gestão dos computadores, para que nenhuma criança ou nenhuma outra pessoa que tenha acesso ao computador da criança ou do adolescente possa acessar sites impróprios à idade da criança e o propósito educacional. Então, essa plataforma está sendo usada. E a outra plataforma, a qual diretamente o vereador faz menção, é uma plataforma utilizada para a criação dos logins e das senhas dos estudantes. Então, é inverídica, é fake news a informação de que apenas 2 pessoas acessaram a plataforma. Hoje, mais de 15 mil pessoas, mais de 15 mil estudantes acessaram essa plataforma, porque os computadores, eles são personalizados. Os computadores, eles são colocados sob medida para cada aluno, que recebem com uma conta de e-mail, um login e uma senha. Dessa forma, Narciso, acho que nessa construção toda que está sendo feita, deixou-se de considerar uma questão importante. A licitação já foi alvo de uma avaliação minuciosa do Tribunal de Contas de Sergipe,
que, de forma unânime, tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público de Contas disse que não havia nenhum tipo de indício de irregularidade na licitação. Então, nós estamos muito tranquilos. Ontem, o vereador Bittencourt, logo após a fala do denunciante, fez uma larga explicação, colocou inclusive à mesa, à amostra dos demais vereadores da população aracajuana, o relatório do Tribunal de Contas, um grande calhamaço com mais de 3.000 cópias, mais de 3.000 páginas, 3.500 páginas, e restou claro que ali, na visão do vereador Bittencourt, nós estamos diante de um movimento extremamente inoportuno, né? Extremamente inoportuno. Nós estamos vivenciando as eleições municipais de Aracaju. Então, eu não sei exatamente quais são a natureza dessa denúncia, mas acho que ela é intempestiva. Essa licitação, ela se concluiu em outubro do ano passado. O Tribunal de Contas fez todo o seu trabalho até dezembro do ano passado. Documentos públicos, audiências públicas, a audiência, inclusive, do Pleno do Tribunal de Contas é um documento público no YouTube. Então, nós estamos muito tranquilos sob o ponto de vista da legalidade da nossa licitação, do ponto de vista da probidade de todos os atos que foram realizados. E agora, secretário, eu quero dizer mais uma vez, Narciso. Pode falar, né? Só para que a gente possa entender, 2 detalhes da denúncia do vereador Isaac. Primeiro, a diferença de preço com relação a essa questão da primeira e da segunda colocada. Como é que a secretaria explica? E segundo, o pagamento de 2 milhões que ele fala da plataforma, o termo que o vereador utilizou, e eu fiquei bem atento a esse detalhe, é de que a época em que foram pagos os 2 milhões, só existiam 2 usuários. Queria que o senhor explicasse esses 2 detalhes. Vamos lá, de forma bem pontual, Narciso. Veja, a empresa que foi desclassificada, ela fez um primeiro lance, quando todos os envelopes ainda estavam fechados, que foram abertos. O primeiro lance dessa empresa foi de mais de 200 mil reais, salvo melhor juízo, 214 milhões de reais, melhor dizendo, né? As outras empresas apresentaram seus lances, só que essa empresa apresentou o maior lance. Depois que todos os envelopes estavam abertos, essa empresa faz um mergulho no seu lance e diminui o seu lance em mais de 55%, baixando para quase 90 milhões de reais. Então, na verdade, o que há é uma diferença de valores depois que todos os lances estavam sendo postos. E aí eu uso aqui, Narciso, a fala do professor Bittencourt na manhã de ontem. Qual é a empresa que, depois de fazer um lance de 200 milhões de reais, faz uma nova proposta com mais de 50% de desconto nesse processo? Então, volto a dizer, Narciso, tanto no que diz respeito a esse processo da alegada diferença de valores, que já foi auditado pelo Tribunal de Contas e não houve nenhum indício de superfaturamento, nem de nenhuma ilegalidade, né? Nós estamos muito tranquilos. E no que diz respeito ao uso da plataforma, essa plataforma tem 15 mil usuários e não foi feito nenhum pagamento antecipado. Nós estamos muito cientes disso. À medida que nós fomos recebendo os notebooks do fornecedor, nós fomos ativando as contas dos estudantes e hoje nós temos os 15 mil estudantes que já receberam seus notebooks, mais os administradores que fazem a administração do programa, devidamente usuários dessa plataforma. Vereador Isaac, fique à vontade. Primeiro, Narciso, eu quero dizer ao secretário que quem pratica fake news é ele. Porque foi ele que esteve na Câmara. Aliás, ele pratica quanto mais menos. Ele esteve na Câmara de Vereadores e informou que não havia mais de 700 alunos, crianças, fora das creches. E o Ministério Público já havia pedido um relatório que quase 2.000 crianças estavam fora de creche. O secretário, ele esquece que é competência e dever de um vereador fiscalizar. E eu não fiz afirmação nenhuma de que havia diretamente desvio de recursos. Eu disse que cabia a investigação porque as diferenças de valores são substanciais. Qualquer criança sabe que 53 milhões não são 53 reais. E o que é que isso implica
em relação ao cuidado com a educação. Então ele deve estar desacostumado com o vereador independente. A fala do vereador Bittencourt foi toda construída por esse senhor que aí está, que quer passar para a sociedade a ideia de que nós podemos aceitar, sabe, de forma tranquila e serena, em berço esplêndido, que uma licitação que é uma disputa de valores, quando uma empresa que vende um notebook, olha, essa empresa que vendeu para Aracaju, a Brasinox, com esse mesmo notebook custa R$ 1.300 no Mercado Livre. E ele saiu para a Prefeitura de Aracaju pelo valor de R$ 2.500, sem as configurações, viu? Eu estou falando sem as configurações. E o valor da multilaser, que era em torno de R$ 1.300, saiu para R$ 1.500, aumentado R$ 200. Ora, eu penso que é mais razoável. Se eu compro uma quantidade de 26 mil, que haja redução do valor, do que dobrar o valor, como foi o caso da Brasinox. Então ele tem que respeitar o parlamento e o vereador e não usar essa expressão fake news, porque ele tem que saber que fake news é crime. E eu não sou criminoso, não. Criminoso é quem pega a licitação e esconde e coloca 53 milhões debaixo do tapete. Nós vamos debater isso no Ministério Público, aonde for. E outra coisa, o senhor fique sabendo que a Câmara é uma instituição que tem independência para investigar. O senhor pode botar aquele calhamaço, como o senhor quiser, achando que vai impressionar um leigo, um tolo. Eu não tenho seus calhamaços, nem suas falas articuladas. Nós vamos abrir a CPI e vamos aprofundar. Se não houver nada a ser denunciado no Ministério Público, não será, mas eu não terei nenhum temor de aprofundar as investigações. Secretário, fique à vontade. Bem, Narciso, eu acho que a conversa está tomando outro rumo. Quero dizer que eu tenho um respeito muito grande pelo legislativo do meu município. Toda vez que fui convidado a estar presente, estive presente. Fiz os devidos esclarecimentos sobre a pasta que está sob a minha chefia. Volto a dizer, sobre a licitação dos notebooks, a Secretaria Municipal de Educação está muito tranquila, porque foi uma licitação que foi totalmente acompanhada e auditada pelo Ministério Público de Contas e pelo Tribunal de Contas. Então, de fato, como o vereador fala, ele tem independência para investigar, acho que ele deve levar as investigações dele adiante. Agora, é uma denúncia que já nasce vazia, no sentido de que nós temos hoje um relatório do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, do Pleno do Tribunal de Contas, e por unanimidade decidiu arquivar o processo e não encontrou nenhum indício de irregularidade na licitação dos notebooks que nós estamos distribuindo na cidade de Aracaju. Magna Santana, gostaria de perguntar aos dois. Vou chamar a Magna Santana para a participação dela. Antes eu tenho um recadinho para quem está nos acompanhando de casa. Uma campanha inclusiva deve ter um olhar para todos. Pensando nisso, a França Pirotecnia dispõe de fogos de artifício de baixo ruído. Tudo para não incomodar os bichinhos e nem as crianças com espectro autista. Fumaças coloridas, foguetes girândolas na cor do seu partido. Siga-nos no Instagram, @Fogos França Pirotecnia. Liga agora mesmo, 999 99 27 99. Facinho o número, hein? 999 27 99. França Pirotecnia. Um brilho a mais nessa eleição. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, condomínio completo, pé na areia, lotes de 200 metros quadrados em parcelas fixas de R$ 599. Esse empreendimento reúne conforto, segurança e sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. Informações 99884-4140, 99884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. Não perca tempo quando for comprar seus medicamentos. Nas farmácias Edson você encontra tudo. Linha completa de medicamentos e produtos de higiene e beleza com o menor preço da cidade. E atenção, hein? Chegamos em Nossa Senhora do Socorro, Avenida Coletora C, Marcos Freire 2. Farmácias Edson, essa é de Sergipe. Magna Santana. Obrigada, Narciso. Bom dia, vereador Isaac. Bom dia, professor Ricardo. É a título apenas também de entender um pouco isso, porque chama muita atenção pelos valores. Mas aí, se eu não estou enganado, o secretário acabou falando algo que isso vem desde outubro, todo esse processo. Me corrija se eu estiver enganada. E aí eu pergunto, então, ao vereador Isaac, e serve para ambos, se isso começou há tanto tempo,
A Câmara de Vereadores, ela não tem, como o próprio vereador falou, uma autonomia, ela não foi chamada, ela não foi encaminhado nada à Câmara desde então, que teria um processo licitatório assim, com esse volume, e aí a Câmara, no seu papel que tem de fiscalizar e acompanhar, não sabia, isso agora, não acompanhou, que inclusive já estava até no Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas, vereador Isaac, e acompanhou todo esse processo e já poderia até ser denunciado. Me perdoe se isso já estava acontecendo, eu não sabia, mas é porque chama a atenção agora, e eu vi já em outro momento, quando eu disse que prefere até que essa CPI aconteça pós a eleição para não configurar uso político, mas acaba já acontecendo, não tem como. Então, meu questionamento é esse: a Câmara, os vereadores não receberam esses papéis, não acompanharam, já que eles também estavam no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, então, não enxergou, ao seu ver, o seu olhar, essas falhas que o senhor agora aponta, são sérias, e pergunto ao professor Ricardo, isso não foi encaminhado ao parlamento? Por questões até mesmo de transparência, estamos fazendo isso, em si, é bom que até a Câmara acompanhe, a comissão de educação, alguma coisa desse tipo, só para título da gente entender como é que esse processo se deu e está se dando. Perfeito, Magna Santana, muito obrigado por sua participação. Vereador Isaac. Obrigado, Magna Santana. Ela toca exatamente no ponto central. A Câmara não foi em nenhum momento convocada ou convidada a se debruçar sobre esse programa chamado Escola Técnica, e nem muito menos sobre o processo da licitação, que não é comum, nem muito menos a Comissão de Educação. Eu mesmo conversei também em plenário com a professora Sônia Meire sobre o Fórum da Educação, que também não tratou dessa questão, ou seja, tudo se deu entre as empresas e a Prefeitura de Aracaju. E quando esse processo foi para julgamento também do Tribunal de Contas, a Câmara não foi parte do processo. Então, portanto, eu entendo que é preciso aprofundar a investigação, a construção do entendimento. Porque se a empresa fosse desclassificada por ter perdido o prazo em relação à apresentação de uma nova proposta, isso por si só bastava. Mas não foi isso que foi o motivo da desclassificação da empresa. Ontem eu recebi um achacamento, uma piada do professor Bittencourt dizendo: você subiu a tribuna para defender a empresa Multilaser. Veja que assintoso, né? Nós estamos tratando de 53 milhões e se subverte a ordem do discurso para dizer que eu estou defendendo o erário público, defendendo algo que chegou ao meu conhecimento depois de todo esse processo. E não está prescrito. E enquanto nós estivermos no nosso mandato, é dever constitucional de todos os vereadores ser fiscalizador. Aliás, muito mais fiscalizador do que legislador. Então é isso que nós estamos procurando fazer. Em Aracaju há uma crise quando se fala a palavra CPI. Se você vai para os parlamentos, especialmente em capitais, você tem em São Paulo hoje 8 CPIs abertas. Então é comum, se você abrir CPIs, para você ter a oportunidade de quebrar o sigilo documental, que é essa a maior possibilidade que uma CPI de um município pode fazê-lo. Ou seja, a gente tem buscado ampliar as discussões. Agora, eu não sou obrigado a fazer isso de forma silenciosa. Eu tenho que publicizar para os nossos colegas, até porque eu vou precisar das assinaturas, precisar de 8 assinaturas. Portanto, não chegou até nós nenhum relatório, nenhum tipo de convite para apresentar todo esse processo. Foi tudo tomado dentro da Secretaria, junto com outros setores que não a Câmara de Vereadores de Aracaju. Perfeito. Vê aí quem caiu. Professor Ricardo Abreu, o Ed Carlos diz aqui: o princípio da economicidade da administração pública não foi respeitado. Quem foi que caiu? Foi Ricardo? Então recupera aí a participação do Ricardo Abreu para a gente fechar esta matéria aqui no Jornal da FAM.
Enquanto você liga aí para ele, eu vou lendo recadinhos aqui para os nossos ouvintes. Imagine-se tomando um café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Celi. Essa é a vida no Arbo Residência, com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo Residência já tem alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Professor Ricardo, além da pergunta da Magna Santana, com relação ao envio de informações para a Câmara, a questão do princípio da economicidade, que segundo o Ed Carlos não foi respeitado. Fique à vontade, professor. Perfeito, Narciso. Vamos falar sobre essas questões. Veja, a primeira questão é a seguinte. O programa Escola Tec é um programa público e notório. O prefeito de Aracaju, inclusive, na sua fala de abertura do ano legislativo, agora de 2024, fez várias menções ao programa Escola Tec. A intenção da prefeitura de adquirir os notebooks para distribuir para os estudantes e modernizar a educação do nosso município é algo público. Acho que a população aracajuana tem acompanhado nos últimos anos. Então, todo e qualquer cidadão aracajuano interessado poderia, de fato, ter acesso aos documentos. A licitação, ela é uma licitação pública, né? Acredito que os procedimentos do Tribunal de Contas são também procedimentos públicos. Ora, não existe absolutamente nenhuma determinação para que a Prefeitura de Aracaju encaminhe para a Câmara de Vereadores todos os seus procedimentos licitatórios. Nós estamos falando aqui de centenas de licitações dentro de um ano. Então, é dever, né, dos parlamentares fazerem o acompanhamento desse processo. E durante o processo de julgamento no âmbito do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não convidou o parlamento porque entendeu que o parlamento não era parte interessada no processo. Então, a avaliação do Tribunal de Contas é uma avaliação técnica. E sobre as questões dos números, Narciso, eu acho que também é muito importante que a gente diga o seguinte. Veja, essa licitação, ela é um registro de preço. E nós fizemos um registro de preço de 50 mil notebooks, né? 50 mil notebooks. Essa diferença alegada pelo vereador de 53 milhões de reais seria se a Secretaria Municipal de Educação adquirisse 50 mil notebooks. A Secretaria Municipal de Educação vai adquirir no máximo 26. Então existe um descompasso entre o valor que está sendo publicizado pelo vereador e o valor de fato que será adquirido pela Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. E ainda em relação à questão da economicidade, é bom que se diga mais uma vez, o primeiro lance dessa empresa foi um lance que superava os 200 mil reais. E depois esse lance cai em mais de 50%. E aí eu volto a dizer, Narciso, o parecer do Tribunal de Contas de Sergipe, que é o tribunal que julga as contas dos ordenadores de despesa, o Tribunal de Contas se debruçou e gerou um relatório, gerou um procedimento administrativo com mais de 3.500 laudas. O parecer é claro, não existiu nenhum ato que atentasse aos princípios da administração pública. A licitação, ela foi lícita, ela foi proba. Nós estamos falando, Narciso, de uma desclassificação de uma empresa porque não atendeu aos requisitos editalícios do edital. O edital faz lei entre as partes. Então, eu hoje, Narciso, estou muito tranquilo em defender uma licitação que foi ratificada pelo Tribunal de Contas de Sergipe. Eu hoje estou muito tranquilo, Narciso, para defender uma licitação que logrou como vencedora uma empresa que cumpriu as exigências do edital. Eu estaria num desconforto muito grande se eu estivesse aqui dizendo que a licitação foi proba porque nós aprovamos a empresa que foi desclassificada. Então, houve um procedimento licitatório público, o Tribunal de Contas fez auditoria de todas as partes, tanto a auditoria técnica quanto a auditoria do que diz respeito aos procedimentos e ao uso dos recursos públicos para essa licitação. Então, eu acredito que, nesse sentido, a Prefeitura de Aracaju, Secretaria Municipal de Educação, está totalmente blindada. Foi um procedimento que foi feito atendendo, inclusive, a todos os requisitos de publicidade. A licitação é pública
Existem os registros públicos, tanto é que o Tribunal de Contas teve acesso aos registros públicos da licitação. Outras pessoas tiveram acesso aos registros públicos da licitação. Os participantes tiveram acesso aos registros públicos da licitação. Então, é uma licitação que foi iniciada em 2023 e encerrou em 2023, tratou de um objeto público e fartamente divulgado perante a sociedade. Esses notebooks que estão sendo distribuídos aos estudantes, eles não surgem do nada, eles surgem de um processo licitatório que se encerrou ainda em 2023, e aí me causa um espanto muito grande de que só agora, né, somente agora, chegou ao conhecimento do vereador que esse procedimento estivesse sendo realizado, né, e me parece que não chegou ao conhecimento dele que o Tribunal de Contas já havia se debruçado sobre a questão, dizendo, ratificando mais uma vez, que não havia nenhum indício de ilegalidade, de superfaturamento, seja lá o que for. Então, nós estamos muito tranquilos, né? Vamos a todos os fóruns que nos convidarem, vamos a todos os fóruns que nos convocarem e vamos apresentar todas as documentações. E vamos apresentar também todas as argumentações. Perfeito. Professor Ricardo Abreu, vereador Isaac, nós estamos diante de um debate que tem sido, digamos, até aqui, o mais importante tema trabalhado neste período eleitoral. Esta denúncia feita pelo vereador Isaac, ela ganhou a atenção da sociedade aracajuana. Nós temos aqui no Jornal da Fã um debate democrático. De um lado, o vereador Isaac Silveira, apresentando as suas argumentações. Do outro, o professor e secretário municipal de Educação, Ricardo Abreu, apresentando também as suas argumentações e o seu ponto de vista e a sua defesa diante das denúncias feitas. Mas existe um outro polo, digamos assim, uma outra área, que é a sociedade. E essa sociedade gostaria de interagir com vocês dois, mas para que ela interaja, eu vou precisar de um pouco mais de paciência de vocês, porque preciso chamar o intervalo comercial e a gente volta já já. Isaac Silveira e Ricardo Abreu, licitação da Prefeitura Municipal de Aracaju, na Secretaria Municipal de Educação em pauta. Debate transparente e democrático no Jornal da Fã. Volto já já. Vereador Isaac Silveira, secretário Ricardo Abreu. Prometo que nós vamos passar no máximo mais 10 minutinhos aqui, só para que vocês possam finalizar. Vamos colocar o povo para falar, até porque eu quero... nós temos o horário eleitoral gratuito e eu não quero que ninguém tenha custo pio na manhã desta quarta-feira. Põe o povo no ar, Wendel Lessa! Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia aos ouvintes da Fã. É interessante como o próprio secretário de Educação e o próprio professor Bittencourt ontem, também na sua fala lá na Câmara de Vereadores, aproveitou da bengala do Tribunal de Contas, né? Estão se apegando a isso como se isso fosse aí o único motivo para que nós não precisássemos nos debruçar mais nesse processo licitatório. Acontece que o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eles se preocuparam muito mais com o processo licitatório e não com o pós-licitatório, que é onde está o grande problema. Então, assim, tem que investigar mesmo aí esse possível pagamento antecipado de 2 milhões, porque isso aí é realmente algo muito grave que precisa ser investigado. E todo esse dinheiro que foi utilizado aí nesse processo licitatório em pagamento desses computadores, aparentemente superfaturados, poderia fazer muita coisa no município, poderia ter zerado a fila de creches, poderia ter também resolvido a questão da reforma das escolas, das unidades de ensino. Então, assim, é muito desperdício com dinheiro público que precisa ser realmente investigado mais a fundo. Bom dia, Narciso, bom dia os queridos ouvintes do Jornal da Fã FM. Eu acho que o vereador Isaac, ele está fazendo tempestade em copo d'água, né, Narciso? Está fazendo tempestade em copo d'água, ganhando eleição. E ele quer promover, se promover, que ele é candidato à reeleição, a vereador, e promover a candidata dele, Andra Moura, né? Porque ele fazendo denúncia contra o prefeito, tenta atingir Luiz Roberto, tenta atingir todo mundo, a Prefeitura de Aracaju, e ele sabe que esse momento é crucial, né? Porque há um despencamento da candidata dele, né, nas pesquisas. Aí ele já anda todo mundo preocupado, né? E tenta fazer denúncias vazias para tentar atingir a candidatura do candidato
Luiz Roberto. Um abraço, Narciso e Erinaldo do Barra América para o jornalismo implacável da FAN FM. Bom dia, Narciso. Eu me chamo Augusto, moro no 18 do Forte. É verdade que a empresa vencedora, que foi desclassificada depois, ganhou em todos os recursos administrativos e mesmo assim foi desclassificada? Tô besta com um negócio desse. Bom dia, Narciso. O que está parecendo aí que é eleitoreira mesmo, porque já vai fazer um ano e só agora o vereador tomou ciência disso. Se fosse esses valores todos abusivos, como ele está falando aí, alguém já teria caído matando em cima. Infelizmente, é o termo popular mais correto para se encaixar aí. Eu estou achando que isso daí é exatamente eleitoreira. Infelizmente, é o que mais acontece no nosso país. Chega na eleição, começa a ter meio mundo de coisa aparecendo. O espaço democrático do Rádio Sergipano. Jornal da FAN. Contemplando também os nossos seguidores no YouTube, os nossos web telespectadores, o John diz aqui: em tempo de eleição aparece a denúncia, tudo com fins eleitoreiros. Já o Paulo César diz: parabéns pelo programa, Narciso, parabéns, Isaac, pelo excelente trabalho na Câmara. E o Hugo Marques diz aqui: está claro que o que acontece aí, basta pegar o sistema de licitação da Prefeitura. Preços são diminuídos para se ganhar a licitação e prestar um serviço de péssima qualidade. O que Isaac quer agora é ter palco eleitoral. Caso contrário, é tão incompetente que só conseguiu verificar isso um ano após. Meu caro secretário Ricardo Abreu, fique à vontade para suas considerações finais diante da participação do povo. Perfeito, Narciso. Quero aqui dizer o seguinte: sobre a participação popular, fica clara que a população aracajuana está acompanhando o debate que está se gerando em torno dessa questão. Então, a Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura de Aracaju, não se utiliza de muleta a partir do Tribunal de Contas. Nós nos utilizamos de um procedimento sério que foi feito no Tribunal de Contas, e o Pleno do Tribunal de Contas determinou o arquivamento do processo. Sobre as questões de natureza política, eu deixarei que os políticos discutam essa questão. Certamente a Câmara de Vereadores, que é o fórum político, se debruçará sobre a questão e fará os devidos juízos de valores acerca da questão política. E aí eu encerro as minhas palavras aqui, Narciso, falando do seguinte: nós estamos muito felizes nesse momento. Eu estou vivo para ver a educação ser o centro dos debates de uma campanha eleitoral para uma capital do nosso país. Então, estou muito feliz porque isso se traduz na excelência do trabalho que nós estamos desenvolvendo e na necessidade que todos os candidatos têm hoje, sejam eles candidatos à vereança, sejam eles candidatos ao cargo de prefeito de Aracaju, todos os candidatos estão tendo que se debruçar sobre a pauta da educação, estudar a educação, discutir as questões da nossa capital para verificar quais são os melhores caminhos futuros, né? A educação é uma pasta que nos traz desafios permanentes. Agora, aqui nós precisamos dar o devido crédito, que nós estamos diante da maior revolução de modernização tecnológica da história da nossa capital. Nós estamos diante do maior programa de inclusão digital de crianças e de suas famílias. Nós estamos diante de uma gestão que está construindo novas escolas. Nós estamos diante de uma gestão que ontem anunciou um concurso público para 425 vagas, para que a gente tenha profissionais efetivos no âmbito da Secretaria Municipal da Educação. Então, o que nós temos hoje é um conjunto de trabalho que faz com que o prefeito Edivaldo Nogueira tenha 75% de aprovação na sua gestão. E, como professor, eu estou querendo dizer a vocês e a toda a população aracajuana e sergipana que eu estou muito feliz de ver a educação sendo a pauta principal de uma campanha eleitoral. Oxalá nós tenhamos, depois do pleito eleitoral, os avanços que a educação logrou até aqui, que esses avanços continuem potencializados. Porque, no fim das contas, quem merece os avanços na educação são as nossas crianças, são as famílias aracajuanas. Crianças essas que hoje estão com um sorriso estampado no rosto, porque receberam o seu primeiro computador,
com internet, para levar para sua casa. Crianças essas que estão satisfeitíssimas, porque a sua escola hoje é uma escola de muita qualidade. Então, volto a repetir, Narciso, nós estamos muito tranquilos, porque esse procedimento especificamente que está sendo levantado pelo vereador é um procedimento que, para a nossa alegria, ele foi alvo de uma denúncia feita lá no passado pela empresa que foi desclassificada, e isso fez com que o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, se colocasse para avaliar, tanto do ponto de vista tecnológico, a Diretoria de Tecnologia do Tribunal de Contas fez as análises, quanto do ponto de vista da licitude e do melhor uso dos recursos públicos. Então, volto a dizer, nós estamos vivendo um momento mágico na educação do nosso município, e é por isso que todos os candidatos precisam se esforçar muito para conseguir trazerem propostas que façam com que a educação do nosso município continue avançando. Muito obrigado, Narciso, pela oportunidade. Permaneça comigo, porque eu tenho mais uma pergunta. Permanecerei na linha. Perfeito, permaneça, por favor. Permanecerei na linha. Isaac, até o horário eleitoral nós temos aí mais 4 minutinhos para você fazer sua fala. Fique à vontade. Então, veja, nós vamos continuar cumprindo o nosso papel. É importante dizer à sociedade que esse processo da entrega dos notebooks, ele não se finalizou. Ainda ontem chegaram mais 3 mil notebooks. Veja, estamos encerrando o ano, praticamente, estamos no mês agora de outubro, e há várias crianças, há centenas de crianças que sequer receberam ainda esses notebooks. O que eu estou dizendo é que a empresa fez um recurso ao Tribunal de Contas, que é o fórum competente em sendo um recurso que é redistribuído pelo Estado. É um recurso do MDE. Mas que outras instâncias de poder não se debruçaram sobre esse assunto. Eu imaginei e tenho clareza que a questão eleitoral, o eleitoreiro, iria estar na pauta. Agora, quem conhece o meu perfil e sabe como eu tenho me comportado, a exemplo das CMDTs e das multas, que até hoje não estão esclarecidas, sabe que o meu comportamento tem sido o mesmo o tempo inteiro. Nós vamos investigar, porque me assusta muito, Narciso, quando um gestor vê com demérito uma empresa ter reduzido o valor da sua proposta em um processo de licitação. Isso, para mim, é muito impactante, sabe? Porque a licitação é um processo de disputa de valores. E é exatamente no confronto dos valores que há redução. Quando a empresa reduziu, me parece que a Secretaria não gostou. Se o chefe reduziu, eu não gostei. Era para ser alto. E nós queremos ter recursos, exatamente para que disse o ouvinte, para que não houvesse, não haja como hoje há, falta de mais de 2.000 vagas nas creches de Aracaju. Que não tivesse visto aquele sofrimento que ainda existe e ocorreu mais fortemente no período das matrículas, de pessoas indo à Câmara de Vereadores para pedir vagas em escolas do município, porque não havia essa oportunidade de estudar no seu próprio bairro. Ou seja, é uma educação muito claudicante, muito ainda pouco reconhecida pela sociedade, mas que se cria essa cortina de fumaça, que estamos vivendo num país das mil maravilhas, onde a educação está a pleno vapor, e que nós temos assistido é exatamente o contrário. É uma educação ainda muito aquém do que se pode ter com tanto recurso que tem a educação do nosso município. Vou permanecer na minha mesma postura. Agora, depois de outubro e novembro, e aí o povo de Aracaju saberá escolher os seus representantes, e então nós daremos prosseguimento ou não, dependendo, obviamente, da escolha popular. Mas o meu perfil, a minha condução será sempre essa, de defender o erário público. Perfeito. Vereador, obrigado pela sua participação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado, querido. Muito obrigado. Uma honra. Secretário, tem uma outra pauta que foi colocada aqui, que é a questão de uma licitação que foi cancelada sobre uns displays contratados pela Prefeitura. Não sei se em 1 minuto o senhor conseguiria falar sobre esta situação, mas rapidamente, até que comece o horário eleitoral, por favor. Consigo demais. Não existe licitação que tenha sido cancelada por displays. Houve uma licitação, a licitação foi concluída, nós fizemos a aquisição por aluguel de 800 displays interativos e já estão nas salas de aula da Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju. Todas as salas de aula, exceção feita, as salas de aula com crianças de 6 meses, 1 ano e 2 anos, todas as salas de aula
das escolas da Secretaria Municipal de Aracaju possuem um display interativo em que os professores hoje têm infinitas possibilidades de planejar e fazer as suas aulas. E então, essa questão de que a quantidade foi maior do que a quantidade de salas de aula e também a questão da quantidade por escola? Não, de forma nenhuma. A quantidade encomendada foi exatamente a quantidade de salas de aulas que nós temos, inclusive com o planejamento do crescimento orgânico da rede. Nós estamos inaugurando novas escolas que estão duplicando de tamanho, né? E a sua outra pergunta foi o quê, Narciso? Perdoe? Essa questão do cancelamento, você disse que não houve, então foi feita uma licitação para aluguel? Eu lembrei qual foi a sua pergunta agora. Veja, todas as salas de aula tem, porque o planejamento foi exatamente esse, modernizar a sala de aula para que os professores pudessem ter acesso à tecnologia de alta qualidade. Eu vou falar contigo pela linha interna para poder entender essa questão, porque eu vou precisar entrar com horário eleitoral gratuito. Falo com você já já.